Então, vamos começando a live, já estamos no ar. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos professores que estão prontamente aceitaram o convite de vir aqui para a live para estar conversando. Vou informar já que essa live vai ser gravada e depois vai ser disponibilizada no YouTube. E a live é do lançamento do livro. Para quem está assistindo no Facebook, vai aparecer aí o link e está com preço especial de lançamento para quem comprar na loja, na Livraria Conhecimento, tá? O site vai estar aí na descrição, R$ 99. Eu agora vou passar a palavra para o professor Marcelo Catoni, que vai conduzir aí a live. E depois, no final, quem quiser fazer algumas perguntas já pode mandar, porque a gente vai estar respondendo no final. Para quem comprar na loja, na Livraria Conhecimento, tá? O site vai estar aí na descrição, R$ 99. Podemos começar, então? Podemos começar, professor. Bom fim de tarde a todas e a todos que nos acompanham nessa live de lançamento do livro Constitucionalismo e História do Direito, na sua segunda edição, pela Conhecimento Livraria. Eu coordeno esse livro. Ele, na verdade, deles fazem parte 13 autoras e autores, e ele é dividido, na verdade, em 18 capítulos. Vários desses textos são em coautoria, mas também há textos que são escritos apenas por um dos autores que fazem parte do livro. Só para poder falar um pouquinho, hoje nós contamos com a presença do professor Flávio Pedron, do professor Davi Gomes, do professor Alexandre Bahia, do professor Emílio Meyer e do professor também do professor Adamor Alves, que são autores que participam exatamente dessa obra. Essa live de hoje seria exatamente a primeira, nós vamos realizar uma na próxima semana com os demais autores que compõem o livro, e a dinâmica que a gente vai adotar é a seguinte: como eu falei, o livro está dividido em 18 capítulos. A primeira parte dele, digamos, envolve uma reflexão sobre questões relacionadas à ciência da história, e aquilo que um autor como Paul Ricoeur, por exemplo, chamou de uma hermenêutica da condição histórica. Ou seja, nós começamos a reflexão no texto procurando explicitar alguns pressupostos epistemológicos, de teoria da ciência, e também hermenêutico-críticos, apontando, inclusive, para a perspectiva que, a partir dos diversos temas, será fundamentalmente adotado, que seria, sobretudo, daquilo que a gente poderia chamar, grosso modo, de uma reconstrução crítica. Na verdade, esses vários temas que estão sendo desenvolvidos no texto tratam de uma série de momentos históricos na trajetória do constitucionalismo brasileiro que são colocados, para usar uma expressão do filósofo Walter Benjamin, em constelação. Não representam, digamos assim, um progresso linear, ao contrário, a história do constitucionalismo brasileiro pode ser visto, sobretudo, como um processo de aprendizagem de longo prazo, mas sujeito a tropeços, a retrocessos, a momentos de impasse, a momentos de disputa, a momentos inerciais. Não há como deixar de pensar no contexto em que hoje esse livro está sendo lançado. Nós estamos passando por um desafio
que nos poderia dizer que seja inesperado, mas inédito nas suas proporções, a pandemia do coronavírus, do Covid-19, que aprofunda, né? Se nós seguirmos uma série de análises que têm sido feitas, e daqueles que se dispuseram, inclusive, a refletir sobre essa questão, nós temos vários aqui, né? O professor Alexandre, o professor Davi, o professor Emílio escreveram um texto sobre esse contexto, né? Que agrava, digamos assim, uma série de processos de desconstituição, se a gente quiser dizer assim, né? De ataques a direitos fundamentais e a própria democracia no Brasil, né? Esses últimos dias, nós temos visto, inclusive, manifestações por parte de uma série de autoridades colocando em questão exatamente a democracia, direitos fundamentais, em que a pandemia muitas vezes se apresenta como uma desculpa para o aprofundamento de um processo que vinha anteriormente de desconstitucionalização, de relativização, né, de destruição de direitos fundamentais que são basilares do Estado democrático de direito. Então, a situação constitucional brasileira hoje é uma situação de profundo impasse, vamos dizer assim, né, no mínimo, e uma recuperação, digamos, desse processo histórico de constitucionalização pode contribuir para uma compreensão mais sofisticada, para uma compreensão mais complexa dos desafios que temos, digamos, enfrentado nesses últimos tempos, né? Aqui há dois textos que se referem, né, ao capítulo 2 e ao capítulo 3 do livro. O primeiro deles, escrito pelo professor Adamor Dias Alves, e o segundo pelo professor Flávio Barbosa Quenu Pedron, ambos procurando explicitar exatamente teorias que contribuem, então, para uma abordagem da história e da história constitucional. A nossa ideia, então, é passar a cada um dos autores, seguindo, digamos assim, o sumário do livro, a palavra para que eles possam exatamente falar um pouco sobre a contribuição que eles trazem, né, contribuições decisivas para essa reflexão aqui presentes no texto, né? E depois, já num processo de aproximação justamente da reflexão acerca do processo histórico, né, de constitucionalização no Brasil, aí eu gostaria de passar, né, a palavra depois para o professor Davi Francisco Lopes Gomes, né, depois para o professor Alexandre Bahia e depois para o professor Emílio, que fecha exatamente uma reflexão, exatamente, mais uma vez, sobre a questão a respeito dos dilemas democráticos, né, sobre o pano de fundo dessa longa transição, e aí, se é que ainda poderíamos falar de uma longa tradição da ditadura civil-militar empresarial de 64, né, e o processo e a chamada Nova República com a Constituição de 1988. Então, eu vou passar a primeira palavra para o professor Adamor. O título do capítulo é Da Sociologia dos Conceitos à Crítica Hermenêutica, de Gadamer Kozelik, e Contribuições para uma Análise Crítico-Reflexiva da História do Processo de Constitucionalização Brasileiro. Nós combinamos, né, Vanesca, algo em torno de 10 minutos para cada um, mas é claro que a gente pode flexibilizar um pouquinho, né? E também em razão das questões que vão vir nesse segundo bloco. Adamor, com você aí. Obrigado, Marcelo. Bom, agora, praticamente uma boa noite a todos, né, que estão participando dessa live. Gostaria, claro, né, de agradecer
o convite feito pela editora, né, pelo professor Marcelo. Vou ser bem breve na apresentação, né, do texto, que faz parte da obra da Sociologia dos Conceitos da Crítica Hermenêutica de Gadamer Kozelek. Na verdade, esse texto eu, né, busquei apresentar, né, possíveis contribuições para uma análise crítica reflexiva da história do processo de constitucionalização brasileiro, retomando, neste caso, um pouco, né, da tradição alemã, né, do desenvolvimento de teorias da história e mesmo do fazer historiográfico. A Alemanha, na história, ela é muito conhecida, né, pela sua escola, também a escola conceitual, a Begriffsgeschichte, que não só no período entre guerras, mas no período pós-Segunda Guerra Mundial, vai se difundir para todo o mundo, e terá, né, na figura de Reinhard Koselleck um de seus principais expoentes e divulgadores. Agora, esse texto, na verdade, ele tenta fazer uma exposição, né, panorâmica da escola conceitual ao longo de todo o século XX, mostrando que a história conceitual, na verdade, ela não se resume, né, a este grande nome, a contribuição inegável que Koselleck trouxe, né, para se pensar a história. E por que a história conceitual? Bom, a história conceitual, ela teve como um dos seus principais objetos de reflexão, de trabalho, né, os chamados conceitos-chave, que são conceitos em disputa, né, no ideário e nas linguagens políticas, que fazem parte, né, de toda a estrutura constitucional. Conceitos como democracia, como povo, constituição, socialismo, liberalismo, nacionalismo, liberdade, igualdade, são conceitos-chave, que a história dos conceitos, de uma forma geral, né, ela se debruçou e gerou uma série de dicionários. Bom, neste texto que faz parte da obra, eu resgato os primórdios da história conceitual, né, que para muitos faz parte de uma própria tradição, né, de se pensar na área das ciências sociais, que remonta ao século XIX. Mas nós vamos encontrar uma primeira sistematização na área do direito, que é sempre muito importante destacar, num autor polêmico como Carl Schmitt. Carl Schmitt, segundo vários biógrafos, né, do Koselleck, do Reinhard Koselleck, foi a principal influência, né, da obra de Koselleck, a ponto de ser dedicado a Schmitt, uma das principais obras, o Crítica e Crise, né, do Koselleck. E em outras passagens, como nas cartas que agora, no final do ano, foram publicadas, né, as cartas de Schmitt, de Koselleck, aí fica ainda mais claro como que nos primeiros anos, né, de formação do Koselleck, Carl Schmitt tem uma importância muito grande. E o Schmitt, na verdade, vai apresentar em várias das suas obras, né, o que seria uma sociologia dos conceitos. O método ele está, de certa forma, difuso. Ele não se concentra em uma obra específica. Nós temos muito da discussão historiográfica dessa sociologia dos conceitos no livro Teologia Política. Nós vamos encontrar num artigo como A Era das Neutralizações, o próprio livro, né, O Conceito do Político, é justamente a tentativa de trabalho a partir do que seria este conceito que foi neutralizado, obscurecido ao longo da leitura que Schmitt faz, né, da modernidade, que é justamente de neutralizar o político, de esconder, né, na verdade, essa dimensão, né, de sentido.
E aí, na verdade, a Schmitt, com sua sociologia dos conceitos, vai mostrar, na verdade, que os conceitos eles apresentam, né, múltiplas camadas, vários sentidos, a plurivocidade é um elemento constitutivo deles, mas será fundamental nessa metodologia do Schmitt mostrar que os conceitos eles vão incorporando camadas, né, ao longo de diversas eras. Então, um conceito como progresso, vai dizer o Schmitt, que tem uma noção moral, né, no século XVI, XVII, após o Iluminismo, vai caminhar para a ideia de um progresso científico, técnico, mecanicista, em que aquela dimensão moral, ética, ela é esvaziada. A própria ideia de soberania vem de uma construção, né, e assim Schmitt vai ver os conceitos modernos como conceitos teologicamente secularizados, né, eles têm uma dimensão metafísica que progressivamente ela vai sofrendo alterações. Então, o Schmitt trabalha, ele desenvolve, né, uma metodologia da história conceitual que vai ser bastante importante para um autor como Koselleck. A própria ideia de categorias como amigo, inimigo, interior, exterior, elas estão primeiramente apresentadas na obra do Schmitt. Não é uma originalidade do Koselleck. Mesmo uma leitura também antropológica, né, destes conceitos, ela vai ser exposta inicialmente por Schmitt e, claro, Koselleck vai desenvolver e acrescentar outros pares conceituais, outras estruturas de se pensar a história, essas estruturas que para ele seriam extra-históricas, aí um ponto de divergência com relação ao terceiro autor que eu apresento no texto, que é o Gadamer. Né? Gadamer, Hans-Georg Gadamer, ele é um autor extremamente importante para a história conceitual. Ele entendia que a história conceitual ela prestava um serviço importantíssimo de um dever crítico ao não justamente esclarecer, né, por meio desse estudo as origens que Gadamer, diferente de Koselleck, apontava para a antiguidade, a necessidade de se recuperar esses sentidos primeiros de termos como cidadania, como mesmo cidadão, liberdade. E dessa forma, o Gadamer ele vai se distanciar muito da proposta do Koselleck, por mais que eles tenham uma interlocução durante toda a segunda metade do século XX, eles vão divergir muito com relação à possibilidade de fazer de uma forma muito mais rica na proposta apresentada pelo Gadamer. A contraposição entre Koselleck e Gadamer gerou o livro História e Hermenêutica, que foi publicado no final dos anos 80, e desde então teve várias traduções. Então, a minha ideia, na verdade, com esse texto, é apresentar um panorama da história conceitual na Alemanha, mostrando que importa para se pensar, na verdade, a história funcional, fugindo dos anacronismos, fugindo das simplificações e buscando sempre, né, um saber precário, mas consciente da necessidade, né, de um desenvolvimento estabelece Koselleck, que vão trazer importantes contribuições, e ao tratar esses conceitos-chave do direito constitucional, eu particularmente vejo na proposta gadameriana uma contribuição muito interessante, positiva, para nós fugirmos de uma leitura tradicional, que, infelizmente, foi a tônica
da leitura tradicionalista que foi feita da história do direito em boa parcela do século XX no Brasil. Então, bom, em linhas gerais, o texto ele aborda essas questões e, na hora das perguntas, talvez a gente possa esclarecer mais alguns dados sobre o texto. Obrigado. Damor, muito obrigado. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Flávio Pedron. O título, né, do capítulo dele é a teoria da história, que ele verticaliza a sua análise, né? Espera aí, travou. Primeiramente, né, uma boa noite a todos. Participar primeiro de uma obra tão fantástica, tão bem construída e tão bem estruturada pelo professor Marcelo Catoni. Não era, né, de se esperar que essa obra seria algo menor, exatamente, porque tudo aquilo que o professor Marcelo Catoni assume a coordenação, assume a batuta, tal como o maestro de uma orquestra, ele tem a capacidade de harmonizar e aparar todas as eventuais arestas. E por isso mesmo essa obra ela é tão interessante, porque ela traz a cara de não apenas das pesquisas do professor Marcelo, mas de como as pesquisas do professor Marcelo se transformam nas pesquisas minhas, do Emílio, do Davi, do Adamo, do Alexandre e diversos outros que, de certa maneira, né, nos torna não apenas alunos, mas verdadeiros filhos intelectuais do Marcelo. E, por isso mesmo, né, o bate-papo de hoje ele é um bate-papo onde a gente se encontra extremamente à vontade, primeiro para falar de temas que o Marcelo nos preparou muito bem, mas para falar em casa, né? Não apenas no esquema do home office, mas para falar entre irmãos. E é muito bom, ainda que remotamente, ter essa oportunidade, Marcelo, de conversar e poder, mesmo que à distância aqui, encontrar pessoas para mim, assim como você, que são tão queridas. Né? Pessoas que, infelizmente, no corre-corre do dia ou nesse momento de quarentena, a gente não tem a oportunidade de encontrar para bater um papo como a gente gostaria. Eu vou pegar o gancho do Davi, né? O Adamo, ele levantou uma bola para mim muito boa que complementa a minha fala dele, né? Exatamente mostrando aqui essa escola mesmo, que você nos apresentou, nos convidou e nós abraçamos com unhas e dentes para pensar aqui um pouco a historiografia jurídica. Exatamente, eu poderia dizer que Kozelik, né, tanto para mim quanto para Adamu, ele é um convite para a gente pensar algumas perguntas fundamentais, e são algumas perguntas inquietantes, e que perguntas que nós deveríamos fazer, e que, de certa maneira, esse texto ele compõe um capítulo generoso da minha tese, da qual o professor Marcelo Catoni foi orientador, e que, de certa maneira, ele está lá para responder algumas perguntas fundamentais para o meu objeto de pesquisa, e que não deixam de ser perguntas fundamentais que todos nós que lidamos com o direito, e não apenas com a historiografia, deveríamos fazer. Né? A primeira pergunta é a seguinte pergunta: qual é a utilidade da história do direito? Para que serve a história do direito? Né? O texto que eu redigi, ele começa exatamente nos fazendo essa pergunta. Né? A história do direito serve para quê? Afinal de contas, e mais, como se pode fazer uma pesquisa historiográfico-jurídica? Há um senso equivocado por diversos professores e talvez diversos alunos que acham que tratar a historiografia é simplesmente contar uma narrativa, sem a necessidade de observar determinados marcos metodológicos fundamentais. Então é como se a gente simplesmente fosse contar uma historinha
E ao contar uma historinha, nós estaríamos fazendo história. E se essa historinha for uma história jurídica, nós estaríamos fazendo história do direito. É algo que, na realidade, essas perguntas soam também, não apenas tão Marcelo Catoni, mas tão Menelik, né? Porque eu não deixo de ouvir na minha cabeça o professor Menelik, em todas as suas colocações, exposições em aula, em banca, exatamente dizer isso. Quer dizer, tá, você vai entrar na história para falar o quê? Né? Por que essa incursão tem sentido? Senão ela não tem sentido. Há uma falsa impressão, por exemplo, se a gente abre determinados materiais de dogmática que vão virar em alguns livros e dizer o seguinte, não, mas tem que ter um capítulo histórico. Ora, eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer uma tese sobre o contrato de compra e venda, eu preciso fazer uma incursão histórica. Não, não é obrigatório e essa incursão só tem sentido se ela representar alguma ferramenta de reflexão na sua pesquisa. Senão, o que a gente quer é simplesmente fazer isso ficar em pé. Né? E a gente já superou essa ideia lusitana de que qualquer pesquisa tem que parar em pé, e por isso ela precisa de volume, e fazer história se transforma num encher linguiça. E não, ou seja, o que eu quero exatamente mostrar, recebendo exatamente a provocação que o professor Marcelo Catoni me fez à época do doutorado, é responder isso. Né? Então, vamos pensar na utilidade da história, vamos pensar numa metodologia historiográfica para que a sua pesquisa, no meu caso, uma pesquisa sobre mutação constitucional, pudesse ser desenvolvida. E aí a gente vai perceber uma coisa muito curiosa. O direito sempre foi negligente com a história. Né? O direito sempre foi cruel com a história. Ele nunca se assumiu aqui como dependente dessa história, talvez por N problemas, N complexos e coisas do gênero. Mas o ponto fundamental é a gente perceber aqui que, primeiro, né, resgatando aqui a fala do Davi, a dogmática jurídica ela descobre a história através aqui da teoria pandectista alemã. Savigny vai reapropriar-se dessa história aqui sobre a forma de um movimento, de um Volksgeist, e vai inventar, né, e eu não tenho muita vergonha ou pudor de usar essa expressão mesmo, ou seja, ele vai inventar um conteúdo teórico duro na teoria dele, a que ele vai denominar de tradição. A tradição aqui ela é muito mais um elemento forçado para que dê unidade no sistema que a teoria pandectista alemã precisa para fazer a teoria funcionar exatamente. O outro problema é a gente pensar que, consequentemente, né, do campo da teoria da história e da historiografia, de uma maneira mais ampla, houve um grande período de dominação, como no direito, como na economia, como na sociologia, e por aí vai, de uma influência muito grande do positivismo jurídico. Né? E aí aquelas ideias tão caras do positivismo, não apenas para o direito, mas para todas essas ciências, acabou gerando uma teoria da história que busca ser asséptica, que busca manter um distanciamento entre o historiador e o seu objeto e que buscam verdades acima de tudo. E aí entra no ponto, por que Koselleck? Né? Porque exatamente Koselleck vai ser um pesquisador preocupado em criar para nós uma metateoria da história e, através da utilização dessa metateoria da história, pensar as possibilidades dessa história sem que eventualmente, a gente caia nas aporias da teoria histórica positivista, vamos colocar dessa forma. Por isso mesmo, né, como o Adamo coloca muito bem, Koselleck é um autor que tem uma influência muito grande de Heidegger, de um lado, de Gadamer, de outro, e também de Schmitt, ao longo da formação do seu pensamento. Porque exatamente o que Koselleck quer apresentar para nós, enquanto metateoria, é a sua proposta do que em alemão seria aqui um Historik, uma histórica dentro do qual ele busca a reconstrução da temporalidade dos acontecimentos a partir do uso de categorias atemporais, como o Adamur colocou aqui. Né? Então, ele vai resgatar de Schmitt a ideia de amigo e inimigo, ele vai resgatar a ideia de servo e senhor, ele vai resgatar a ideia de público e privado, e ele vai resgatar uma categoria extremamente interessante, uma dualidade entre espaço da experiência e o horizonte da expectativa. Bom, por experiência, Koselleck está falando aqui de um passado que se faz presente.
aquele passado que se incorporou ao nosso modo de vida e que permite que os nossos acontecimentos eles sejam, então, recobrados pela nossa memória histórica, a partir do nosso tempo, que não é simplesmente um tempo cronológico, mas um tempo social. Do outro lado, eu tenho uma outra variável, que é a ideia da expectativa, de um horizonte de expectativas que se dá sobre a forma de um futuro que se faz presente e que se volta, então, para aquilo que não foi o objeto da experiência ainda, mas aquilo que vai ser descoberto ou vivido por nós enquanto sujeitos desse design histórico. A experiência e a expectativa elas vão viver uma constante tensão que vai formar aqui, digamos, o pano de fundo desse tempo histórico, social, kozelekiano, como um passado, um presente e um futuro que não ocorrem como categorias distintas, mas a partir de uma fluidez. Isso é fundamental para que a gente pense como é que o direito pode fazer uso desse tempo social. Como o direito, exatamente, ele pode compreender aqui a dimensão que os conceitos políticos e jurídicos passam a absorver. É importante a gente ter a ideia de que o conceito aqui ele vai receber uma carga de conotações, mas ele é uma densificação, uma condensação de experiências históricas através de uma articulação de redes semânticas. E por isso, no pensamento kozelekiano, os conceitos eles não podem ser tomados afastados exatamente dessa dimensão histórica. Quando a gente pensa, então, um conceito, perguntas, dirá aqui Kozelek, precisa ser feitas. Quer dizer, até que ponto esse conceito é um ponto comum, até que ponto esse conceito ele foi sentido como uma disputa teórica, qual é o aspecto e espectro social do seu uso, quais são os contextos e diversas outras perguntas que esse conceito ele vai carregar. É importante pensar que conceitos não são inalteráveis, não são fixos, não são imutáveis. Ao contrário, eles estão imersos numa temporalidade que é própria da dimensão da linguagem e é própria de uma dimensão hermenêutica aqui, ainda guardada as diversas arestas entre Gadamer e Kozelek, mas as transformações do conceito, como o Adamur colocou muito bem, elas vão representar para nós verdadeiras eras. E, a partir dos seus usos ou desusos, nós vamos viver momentos de segmentação ou erosão desse conceito. E aí a gente pode pegar vários conceitos. O conceito de Constituição, o conceito de Estado de Direito, o conceito de liberdade, o conceito de pessoa, vida e tantos outros conceitos que a obra, organizada pelo professor Marcelo Catoni, pretende, então, discutir e nos apresentar aqui a partir da sua dimensão crítica. Bom, se eu tivesse mais tempo, Marcelo sabe que eu gosto de falar demais, eu continuaria falando, mas eu não quero roubar aqui a oportunidade. Minha ideia, como se fosse aqui, hermeneuticamente, é só escrever mais um parágrafo ao longo dessa nossa brilhante apresentação, que foi iniciada aqui pelo Adamur e que vai ser continuada pelos meus sucessores. Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Agradecer aqui a editora Conhecimento por abraçar esse projeto e nos ajudar a divulgar esse projeto. Bom, muito obrigado, Flávio. Na verdade, a sua exposição cria também a oportunidade para lembrar que esse livro, que tem aqui que reúne 13 autores, 18 capítulos, quase 500 páginas nessa nova edição, ela é fruto realmente de um diálogo ininterrupto de já alguns anos, em que as diversas contribuições elas se entrelaçam e representam um diálogo, uma reflexão conjunta sobre uma série de questões. Eu quero, na verdade, aproveitar mais uma vez para agradecer a vocês pela oportunidade dessa interlocução, desse diálogo e desse trabalho conjunto. Lembrando, inclusive, que esse é um texto que homenageia a memória do professor Antônio Manuel Espanha,
mas também colegas, amigos, professores nossos, professor Ayrton Zilander, professor Cristiano Paixão, professor Ricardo Marcelo Fonseca, que foi presidente do Instituto Brasileiro de História do Direito e que, inclusive, fez um prefácio à primeira edição, e esse prefácio ele é mantido nessa segunda edição. O professor Ricardo, que é essa grande referência da história do direito, reitor da Universidade Federal do Paraná, e também do nosso querido amigo professor da Faculdade do Largo de São Francisco, o professor Samuel Barbosa. Né? Eu quero passar a palavra, então, para o professor Davi Gomes, e lembrando o seguinte, o Davi ele apresenta várias contribuições a esse livro, e eu diria que contribuições em pelo menos 2 tempos. Não sei se o Davi concordaria comigo. Né? É com um texto escrito em coautoria comigo que a gente começa exatamente uma reflexão sobre a relação entre direito e política do ponto de vista da forma constitucional moderna, discutindo exatamente, afinal de contas, o que qual seria a modernidade do direito, né? Ou a modernidade no direito. Né? Aqui há também um primeiro capítulo que trata, né, do problema da modernidade, quer dizer, o Brasil e o problema da modernidade, uma reflexão sobre o período da independência e também, né, sobre uma reflexão sobre a República nos tempos do Império. Né? Então, na verdade, há 4 contribuições do Davi ao texto, né, 2 em coautoria, e uma delas em que ele apresenta exatamente o conceito moderno de Constituição, a proposta de uma nova abordagem, uma contribuição, então, portanto, para uma teoria crítica da Constituição. Então, eu queria passar a palavra para o Davi, agradecendo também a presença dele aqui e as suas contribuições para esse livro. Obrigado, Davi. Obrigado, Marcelo. Sou eu quem agradece. Cumprimento inicialmente você, Vanesca. Aproveito para agradecer imensamente a Editora Conhecimento, que tem se aberto tanto às parcerias que a gente propõe. Então, tem sido realmente uma parceria imprescindível para a continuidade dos nossos trabalhos, para a divulgação da nossa pesquisa. E cumprimento em seguida meus queridos colegas, professor Alexandre, professor Emílio, professor Flávio, professor Adamor, né? Pegando um pouco o Flávio disse, né? E o Flávio sempre me lembra disso, são como irmãos intelectuais, né, Flávio? E eu sou o caçulinha, né? Fui o dessa lista aqui. Na verdade, como um todo, fui o último doutor orientado diretamente pelo professor Marcelo Catani a defender. Né? Então, eu sou o caçula da turma e fui sempre muito bem tratado pelos meus irmãozinhos como um caçula, né? E sempre me senti muito à vontade, com um carinho imenso de todos eles e sempre tentei devolver com um respeito profundo, uma admiração profunda. Né? O professor Marcelo chegou a co-orientar outras 2 teses de doutoramento, né? Mas doutorado completo, orientado diretamente por ele, eu sou o caçulinha ainda, né? Ninguém tirou esse título ainda, estamos na expectativa aí, né, Marcelo? Esse ano, tudo caminhando bem, virão novos caçulas, mas por enquanto eu ainda sou caçula, vou me valer do privilégio. Sempre fui irmão, sou filho único, nunca tive irmãos, então vou abusar um pouco dessa condição enquanto ela é minha. E eu queria iniciar, na verdade, retomando uma outra coisa que o professor Flávio disse, né, que é o que esse livro representa de um ponto de vista metodológico. E aí também fazendo um pouco de eco às preocupações do professor Adamor no texto dele. Porque esse livro não é um livro de historiadores do direito. Eu acho que de todos nós, né, ao menos desse primeiro momento de lançamento, eu não acho que nós nos definiríamos primariamente como historiadores do direito. Tendo a achar que nós nos definiríamos primariamente como constitucionalistas, como teóricos da Constituição ou do Estado, mas não primariamente como historiadores do direito.
Agora, não é porque nós somos constitucionalistas, teóricos da Constituição e do Estado, que nós podemos fazer qualquer uso da história do direito. Então, talvez o que mais me encante nesse livro é que ele constitui um exemplo de como lidar com a história sem ser historiador, mas prestando à história a devida deferência. Então, não é, como o Flávio muito bem lembrou, aquele tipo de obra muito comum e contra a qual nós temos lutado há tanto tempo, que insiste sempre em ter um capítulo histórico que começa na Grécia Antiga e chega nos dias de hoje, em mais ou menos 15 páginas. Olha, não é isso. Então, sem dúvida alguma, esse livro ele tem essa nota metodológica muito acentuada. Como lidar com a história do direito? Ainda que não nos coloquemos na posição de historiadores do direito, mas mantendo o respeito e a deferência às especificidades do cânone historiográfico. O que implica compreender teoria da história, compreender metodologia da história, compreender teoria das fontes, compreender metodologia das fontes e compreender fundamentalmente, mais uma vez como o Flávio muito bem lembrou, até que ponto a história realmente serve ou não para aquilo que é meu objeto primário. Não é de enfeite, não é para adornar que eu vou usar a história do constitucionalismo quando eu estiver abordando alguma coisa. O meu tema, o meu objeto de pesquisa tem que reivindicar por si mesmo essa aproximação da história. Então, mais especificamente em relação ao meu caso, né, eu sempre lidei com a história do constitucionalismo, buscando manter essa postura respeitosa, mas seguindo aquilo que o Habermas vai dizer, que ele mesmo faz com a historiografia, que é uma apropriação da história com finalidades de sistematização teórica, ou seja, muito mais como um teórico da Constituição lidando com a história do direito. Mas que sabe que, ao fazer isso, precisa respeitar quais são as exigências próprias do cânone historiográfico. E os meus textos que estão nesse livro, eles vão mostrar um pouco disso, de o que seria mais ou menos uma teoria da Constituição que busca insistir num lastro historiográfico bem feito. Né? E aí, professor Marcelo, eu iria mais longe, eu não diria que esse texto tem só 2 momentos ou 2 fases. Né? Os textos desse livro contam quase que minha história inteira, né? Porque um primeiro texto, assinado em coautoria com o professor Marcelo Catoni, e que está publicado como capítulo 7º do livro, é uma discussão sobre teoria do poder constituinte, derivada da primeira iniciação científica que eu fiz com o professor Marcelo Catoni, há muitos anos, né? Em que nós tentávamos entender exatamente modernidade constitucional e a teoria do poder constituinte como uma chave fundamental para a compreensão da modernidade constitucional. Um outro texto, né, que é o capítulo 11, que é o texto que versa mais diretamente sobre o problema da independência, ele também está escrito junto com o professor Marcelo Catoni, e ele deriva do meu trabalho de conclusão de curso, orientado também pelo professor Marcelo Catoni. Só fui orientado pelo professor Marcelo Catoni ao longo da vida. Então, sempre que eu falar orientado, pressuponha-se que foi por ele. Então, é o texto que deriva do meu trabalho de TCC, que é uma primeira aproximação ao problema da modernidade brasileira, independência do Brasil, modernidade e direito constitucional. Está aqui no capítulo 11. O capítulo 12 é um texto que eu assino sozinho e que vai basicamente investigar as reivindicações de noções republicanas durante o Império do Brasil.
título é exatamente esse, Sobre a República nos Tempos do Império. E aí eu vou me opor à leitura oferecida pela professora Heloísa Starling e pelo professor Christian Lynch, para mostrar que os sentidos de república no Império, eles são mais plurais e mais intensos do que ela e ele dão a entender no verbete que escrevem para o Dicionário de Conceitos Fundamentais da Política, no que diz respeito ao Brasil. Tem um dicionário imenso sobre isso para a América Latina inteira, né? Eles escrevem esse verbete no que diz respeito ao Brasil, e eu vou dizer, olha, é um pouco mais do que o que vocês estão dizendo. É insuficiente essa leitura de vocês, e vou me apoiar fundamentalmente na obra do Frei Caneca, para tentar mostrar as reivindicações de república, já à época ali do momento da independência, do começo do Império. E por que eu estou fazendo isso e estou tão interessado em fazer isso? Para tentar resgatar de dentro da história brasileira essas expectativas normativas fundamentais que ainda hoje continuam alimentando o nosso sonho de uma sociedade livre e igualitária. Nós não precisamos achar que esses ideais, tão abalados neste momento, eles só têm como alternativa serem impostos a nós de cima para baixo ou de fora para dentro do nosso país. Como se a nossa história fosse simplesmente remorso e fracasso. Não. De dentro da própria história sofrida do constitucionalismo brasileiro, nós podemos também encontrar, para usar uma expressão do Habermas, da qual o Menelik sempre gostou muito, que o professor Marcelo Catoni sempre usou muito, e que todos nós, como diria o Flávio, né, filhos intelectuais dele, sempre repetimos, é possível encontrar fragmentos dessa racionalidade na própria história. E não por acaso, o subtítulo desse texto, né, é exatamente Entre a História e a Teoria Social. O que me interessa é um exercício de historiografia fundado diretamente em fontes primárias, na obra do Frei Caneca da época, para uma conclusão de teoria social. E esse texto é um texto escrito entre o mestrado e o doutorado, ou melhor, logo que eu começo o doutorado, termino o mestrado, sobra um pouco de pesquisa do mestrado que não entrou na dissertação, e eu publico, então, como um texto no início ali do doutorado. O outro texto meu, que aparece aqui, também assinado individualmente, é o capítulo 8, sobre o conceito moderno de Constituição, proposta de uma nova abordagem. Esse texto contém o que seria a tese da minha tese de doutorado. O argumento fundamental meu, do ponto de vista de uma teoria da Constituição, presente ali na tese de doutorado. E aí é muito interessante, né? É ruim a gente recomendar que as pessoas nos leiam, né? Mas quem tiver interesse, comparar esse texto que eu estou assinando sozinho como capítulo 8, com aquele primeiro texto que eu mencionei, escrito com o professor Marcelo Catoni, que é o capítulo 7º. E como que, ao longo de mais ou menos 10 anos, minha visão vai mudando muito em relação à teoria do poder constituinte, ao conceito de Constituição, nesse diálogo muito intenso com o professor Marcelo Catoni. Eu acho que eu mesmo gosto muito de ler esses dois textos para ver, gente, olha, em 10 anos as coisas mudam, olha como mudou. E, finalmente, o último texto meu que está aqui, ele se intitula O Brasil e o Problema da Modernidade, uma abordagem a partir da história constitucional brasileira, que é o capítulo 10 do livro, também escrito e assinado só por mim. E esse é o único texto inédito mesmo que está publicado aqui, os outros têm versões ou em artigos, ou basicamente artigos, ou então na Academia.edu, né? Que não conta com publicação oficial, mas que Marcelo já tinha disponibilizado o Independência ou Sorte lá, quando da morte do professor Antônio Manuel Espanha, né, Marcelo? Mas esse capítulo 10, ele nunca apareceu em lugar nenhum, e ele corresponde ao texto base do seminário com o qual eu passei no concurso que eu tomei posse como professor da UFMG. Né? Então, é o texto base do seminário que eu apresentei na prova de seminário do concurso regido pelo edital, se não me engano, 127 de 2017, uma coisa assim, não lembro bem, mas, enfim, é o concurso do qual eu assumi a vaga como professor da UFMG. E nele eu faço um panorama muito geral do que eu queria começar a pesquisar sobre história, constitucionalismo e teoria da sociedade. Texto muito aberto, foi inclusive criticado nesse sentido pela banca durante o concurso, e que me agrada exatamente por ser aberto. Mais do que um texto, é uma plataforma de pesquisa
que eu não tenho a menor pretensão de terminar em vida, né? É muito mais uma coisa de, acho que isso aqui é legal de pesquisar, vamos ver até quando a gente vai. Mas é mais ou menos essa linha que eu tenho dado desde então para as minhas inflexões em termos de uma reflexão de teoria da Constituição, de teoria social, lastreada pela historiografia. Ou seja, da primeira iniciação científica até o concurso para docente efetivo no FMG, são, na verdade, muitas fases que estão aqui, Marcelo, e me deixa muito feliz e muito alegre poder contemplar um pouquinho essa história também minha nesse livro. Então, obrigado mais uma vez pela possibilidade de participar, ao lado dos meus irmãos mais velhos. Tem uma molecada mais nova aqui também, que vai aparecer no próximo lançamento, né? Mas aí ainda não defendeu o doutorado. Só tem irmão mesmo quando defende o doutorado. Então, vamos esperar um pouquinho. Mas uma alegria imensa participar com todo mundo, sob a orientação do querido e sempre querido Marcelo, e com o apoio imprescindível da Editora Conhecimento. Recomendo muitíssimo que vocês leiam, adquiram o livro. Está muito bonito também, não sei se a gente já mostrou, mas está imenso, está grande, está bonito. Vale muito a pena adquirir. Obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigado, Davi. Obrigado mesmo. Realmente, assim, a ideia de manter ao lado do Constituição entre direito e política, né, a reflexão sobre o poder constituinte, o problema da fundação moderna, ao lado sobre o conceito moderno de Constituição, era exatamente para poder também mostrar o desdobramento dessa reflexão desenvolvida no diálogo de, como você disse aí, você que falou, de 10 anos, né? E acho que aliás, tenho certeza que esse capítulo 8... 10 anos, aquela época, agora já tem bem mais. Bem, sim. Esse texto sobre o conceito moderno de Constituição é interessante exatamente porque eu acho que vale a pena comentar, ele recupera uma questão muito importante, né, que é essa tensão, como a gente falava outro dia aí, entre imperativos sistêmicos, né, e potencialidades emancipatórias inscritas na própria forma moderna da Constituição. Acho que isso é uma contribuição importante. Bom, na sequência, vou passar a palavra, e esse na verdade, de todos vocês, eu acho que quem defendeu primeiro, né, Alexandre? O professor Alexandre Gustavo Melo Franco. Ou seja, o mais velho nesse sentido, ainda que ele não goste de ouvir isso. E esse texto é um texto que eu também acho, assim como os outros, é um texto fantástico. E, ao mesmo tempo, alguém poderia dizer inusitado. É um texto escrito pelo professor Alexandre e também pelo querido Rafael dos Reis Aguiar, que foi orientando de mestrado do professor Alexandre, né, na Universidade Federal de Ouro Preto, que vai estar conosco na semana que vem. E é um texto que tem como título Moral e Bons Costumes em Tempos Sombrios, Alianças, HIV/AIDS e a Ditadura Civil-Militar Brasileira, 1964-1985. Alexandre, vou passar a palavra para você, né, agradecendo mais uma vez pela contribuição de vocês ao livro e pela sua presença, não apenas hoje, mas ao longo de alguns anos, que eu não vou dizer quantos, né? Porque e agradecer imensamente pela felicidade, né, dessa interlocução, né, pela parceria que a gente construiu ao longo desse tempo todo. Obrigado. Está com você a palavra, Alexandre. Obrigado, Marcelo. Eu queria primeiro agradecer o convite feito pelo Marcelo para poder participar dessa obra. Falando em orientação, também, desde a iniciação científica até o doutorado, Marcelo foi quem me orientou em todas as etapas. E se a gente quiser falar de datas, Marcelo começou a me orientar em iniciação científica em 1997, então vocês aí todos ainda nem tinham nascido ainda, né? Então, a gente já estava lá sem recurso nenhum. Na época, com a universidade quebrada, no segundo reinado do Fernando Henrique Cardoso. Aí essas coisas só mudam um pouco, né? A universidade hoje continua quebrada, voltou a ficar quebrada, na verdade, e estamos com outro problema na presidência da República. Muito bem.
O texto, então, ele é uma resultado da minha orientação com o Rafael Aguiar, que eu orientei no mestrado lá na UFOP, como foi falado. O Rafael hoje é doutorando na UNB. E a gente tem trabalhado essas duas questões já há algum tempo. Eu trabalho a questão dos direitos da minoria LGBT há mais de 10 anos. E o Rafael já vem me acompanhando já há um bom tempo nessas pesquisas. E o Rafael tem essa interlocução também com a questão da história da ditadura militar e a relação dela com o movimento LGBT. E a gente soma isso com uma pesquisa mais recente, que é a questão do HIV/AIDS. Então, ele é um texto de uma transição aí de pesquisas, tanto minhas quanto do Rafael, pesquisas pessoais e pesquisas que a gente fez em grupo e faz, que o Rafael ainda está no meu grupo de pesquisa lá na UFOP. Então, vamos começar, começando pelo começo. A ideia do texto é de mostrar como o surgimento do HIV/AIDS como um problema no começo dos anos 80, no Brasil e no resto do mundo, ele repatologiza, ele recoloca toda uma população novamente na marginalidade. Então, a comparação que é feita é justamente com o período que vem antes, que é o da ditadura civil-militar, né, de 64 a 85, no qual não é que a homofobia, a transfobia tenham sido inventadas pelo regime militar, mas elas foram instrumentalizadas, e o direito teve um papel muito grande nesse sentido, de instrumentalização da homofobia e da transfobia durante esse período da ditadura. Basta a gente pensar, por exemplo, um dado que não está dito no texto, mas está em várias pesquisas que a gente desenvolveu, das chamadas rondas que eram feitas durante a ditadura militar, aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, a chamada Operação Tarântula. Mas aqui em Belo Horizonte, um ex-professor da Faculdade de Direito da UFMG, o Caio Mário da Silva Pereira, que quando o secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais durante algum tempo, né, durante a ditadura militar, ele ordenou aí algumas rondas em bares e inferninhos, enfim, locais de sociabilidade gay daquela época, e pessoas eram presas, pessoas eram expostas, e esse era muito o mecanismo para usar, e o texto trabalha muito com a ideia, né, com as categorias lá do Foucault e da Judith Butler, para trabalhar com, e esse era o mecanismo, portanto, com que a ditadura ela buscava desmoralizar ao expor as pessoas que faziam parte desses lugares, que eram lugares secretos, eram lugares em que as pessoas iam justamente para manter seu anonimato, e as rondas e toda a exposição através da polícia era uma forma, na verdade, de inibir que essa comunidade pudesse se expressar. Então, o que a gente vai ter durante a ditadura é que a questão da abjeção do corpo, né, a abjeção da sexualidade, para usar o termo lá da Judith Butler, ela vai se manifestar pela instrumentalização do meio do direito, pelo uso da polícia, pelo uso do processo, né, do processo penal, do judiciário, enfim, do Ministério Público. Há uma série de ações penais que são levadas a cabo durante esse período por crimes de menor potencial ofensivo. Então, se enquadravam pessoas que eram gays, lésbicas, travestis, que eram pegos nessas rondas em crimes banais, às vezes contravenções, mas com o único objetivo de criar um fichamento policial, né, criminal, para essas pessoas, para que isso pudesse, de alguma forma, inibir essas pessoas de poder se expressar livremente. Esses processos, muitas vezes, na maior parte das vezes, não davam em nada. Esses processos normalmente eram arquivados por falta de movimentação, mas, de qualquer forma, você tinha lá o registro, né, na polícia, no judiciário, de que determinada pessoa foi pega num inferninho, foi pega num local de sociabilidade gay, alguma coisa assim. Nós temos, então, durante todo esse período da ditadura, que toda uma população ela é expulsa do espaço público. Essas pessoas elas não existem no espaço público. O espaço público é só para pessoas sãs, só para pessoas normais, né? Vai lembrar que essa é uma das grandes funções que o direito faz também, que é a ideia de normalizar comportamentos e de normalizar os corpos.
e de pensar que qualquer corpo que não se enquadre naquela normalização, automaticamente colocado na ilicitude, seja na ilicitude pura e simples, ou na doença, ou na loucura. O direito faz isso historicamente na modernidade, e durante a ditadura militar não vai ser diferente, né? Nós vamos ter uma série de pessoas que vão ser diagnosticadas aí e levadas à incapacidade, internadas em manicômios por manifestarem expressões homofetivas, enfim. Ao mesmo tempo, essa ditadura, a ditadura militar, ela tem um componente moral, moralizante, e de marcatismo, né, de perseguição a tudo que é subversivo, ao comunismo, e a homossexualidade ela vai ser encarada aí como uma perversão de matriz comunista dentro da sociedade brasileira. O que é bastante engraçado durante esse período, porque também boa parte do movimento de resistência da esquerda, desse momento, também associava a homossexualidade a uma degeneração, só que uma degeneração capitalista, né? Basta a gente pensar num autor que é citado no texto, que é o James Green, e que tem um trabalho sobre um militante de direitos contra a ditadura, que é o Herbert Daniel, daqui de Belo Horizonte, estudante de medicina da UFMG, e que ele vai ser perseguido dentro do próprio movimento de resistência, da luta armada, por ser homossexual. E ele vai ter uma participação enorme nos principais grupos de resistência, e ele vai sofrer, ao mesmo tempo, perseguição dentro do seu próprio grupo. Pois bem, quando o mundo inteiro estava numa onda de liberação de costumes, do final da década de 60, o Brasil vivia um movimento contrário, de fechamento dos costumes. O movimento LGBT ele vai surgir nesse contexto como uma forma de resistência e de afirmação dos direitos. E aí, quando a ditadura militar ela vai perdendo força no final dos anos 70 e início dos anos 80, em que a gente poderia ter, aí sim, uma maior liberdade para a população LGBT existir no espaço público, a gente tem o surgimento da AIDS, que ela vai, como eu disse no início, mais uma vez repatologizar toda essa população, principalmente dos homens gays, né? E nós vamos ter expressões como, por exemplo, a AIDS vai ser chamada de o câncer gay, né? E a gente vai ter, então, no combate à doença, toda uma volta daquela higienização dos corpos, da normalização, a própria ideia de sexo seguro, a própria ideia do que é normal, tudo isso vai novamente jogar toda uma população de pessoas para a clandestinidade e, de alguma forma, o direito acaba, de novo, contribuindo para essa precarização dos corpos, precarização das existências. O texto, então, ele termina justamente mostrando essa correlação entre a normalização e a precarização dessa população durante a ditadura e o surgimento do HIV/AIDS. É claro que isso depois vai se desenvolver de uma outra forma, mas o texto se condensa aí nesses dois momentos. Então, mais uma vez, Marcelo, obrigado por poder trazer para um livro de História do Direito uma discussão que não é um pouco inusitada e talvez para o direito, mas eu acho que a gente precisa, no direito, mais do que nunca, dialogar com outras fontes, e eu tenho tido bastante alegria de discutir com essas questões com o pessoal de outras áreas. Então, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os colegas aí, quem está assistindo. Alexandre, muito obrigado. Né? Nós que, nesses últimos anos, aí, escrevemos tanto sobre impeachment, né? Sobre questões de processo constitucional, recuperar esse momento aí da virada dos anos 70 para os anos 80, sobretudo, quando explode, né, a epidemia da AIDS, né, no início dos anos 80, e do impacto que isso representou. Do ponto de vista da construção da cidadania no Brasil, ela é extremamente importante. Né? Essa é uma questão que está em disputa até hoje. Né? Quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, vai tratar da possibilidade ou não de transfusão de sangue por homossexuais. Né? Essa é uma questão que está em pauta agora. Né? A decisão, inclusive, já fez maioria, mas ela ainda não, o julgamento ainda não terminou, né, Alexandre? Sim. Né? E nós passamos desde a discussão sobre a questão da chamada, entre aspas, união afetiva, né, ao reconhecimento do caráter racista, né, da discriminação em relação
a população LGBTs, inclusive, a gente até comentou, né, os jornais do início dos anos 80 utilizavam exatamente expressões racistas para se referir aos homossexuais, não apenas em relação à questão do câncer gay, como se chamou a atenção, mas também ao fato de que se chama, era uma raça, seria uma raça degenerada, Isso, né? raça degenerada. Bom, vou passar a palavra aqui para o professor Emílio Peluso Nedermeyer, né? Emílio, que é um amigo, companheiro aí do dia a dia, né? Thomas e ele estão aí na coordenação do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Thomas Bustamante como coordenador, Emílio como subcoordenador. Estamos aí na batalha do dia a dia das questões administrativas, tentando lidar com os problemas remotamente, né, Emílio? E nós temos uma interlocução aí de muito tempo, né? E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho um carinho muito grande por esse texto. Não sei nem se você ainda considera que esse texto seja um texto atual do ponto de vista da sua trajetória intelectual, né? Recentemente você foi convidado para coordenar uma obra internacional, né? E aí eu queria muito que a gente pudesse te ouvir sobre essa contribuição ao livro, né? Te agradecendo mais uma vez pela colaboração, pelo diálogo, pelo tanto que eu pude aprender com você, né? E aí você está com a palavra. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos aí, boa noite, Marcelo, obrigado pelas carinhosas palavras, um abraço e uma boa noite para todos que estão aqui nos acompanhando e para todos os colegas aí de live, né, de trabalho diuturno na UFMG, né, o próprio Marcelo, como ele já mencionou, o Adamor, o Davi, e para os colegas que nos acompanham aí na nossa trajetória acadêmica há tanto tempo, né, o Flávio, com quem eu me formei na PUC um bom tempo, acho que não vou nem lembrar para que me entregue a nossa idade, né, Flávio? O Alexandre, que a gente acompanha, né, na época, eu e o Flávio, a gente era mestrando ainda, né? A gente acompanhava a trajetória sempre exitosa do Alexandre também na UFMG, né, no mestrado e no doutorado. E, assim, eu acho que isso... aquilo que o Flávio colocou e que outras pessoas colocaram é algo que aparece de uma forma muito clara nessa obra, né? A obra é, na verdade, uma obra que reflete bem esse trabalho primoroso, muito cuidadoso, muito exigente, como acho que sempre deve ser, de orientação que o Marcelo conduz, né? E esse trabalho ele tem produzido resultados que eu e o Marcelo, a gente sempre discute isso, né? Resultados muito bons, né? Acho que só pensar nas pessoas que estão aqui hoje, né? E pensar em outras pessoas que vêm sendo orientadas pelo Marcelo, a gente tem resultados extremamente positivos, resultados extremamente qualificados, que demonstram esse cuidado com a pós-graduação e com a produção de uma tentar alcançar uma produção intelectual num nível que seja um nível realmente altíssimo, né? Sim, Marcelo, eu tenho um carinho grande com relação a esse texto, né? Na verdade, esse texto ele foi um texto que foi escrito por nós lá no meio do meu doutorado, né? Assim, a gente vai ver que, na verdade, há 10 anos atrás, porque era um texto que envolvia justamente começar a pensar naquilo que viria a ser a tese, o resultado da minha tese de doutorado, né? Que era tentar contrapor a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 153 com a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, né? E é um trabalho que, na verdade, é um trabalho que ele entra um pouquinho, discute alguma coisa em relação ao próprio pensamento Gadamer, mas mais especificamente sobre a noção de interpretação como aplicação, numa discussão que a gente faz com o voto do ministro Eros Grau nessa DPF, né? Ou seja, não é um trabalho propriamente metodológico, acho que é um trabalho que tem mais a ver, por exemplo, com o trabalho que o Bahia desenvolveu, aliás, tem muito a dialogar com o trabalho do Bahia e do Rafael, né? Porque é um trabalho que vai discutir o
que significou a ditadura para nós, o que ela continua a significar, e a importância de se pensar aquele período e pensar também nos problemas que nós podemos verificar que nós temos até hoje por conta de não ter lidado adequadamente com esse período ditatorial, né? Em termos de tudo que a gente já trabalhou sobre transições, sobre justiça de transição, né? Quando o Marcelo disse, olha, vamos fazer uma segunda edição, e aí eu queria que vocês se posicionassem, se vocês vão querer manter os textos ou fazer coisa diferente, e eu pensei, olha, eu acho que vale a pena manter aquele texto da forma como ele estava, né? Como um registro histórico mesmo. Eu acho que a gente tem que entender aquele momento ali em 2010 como um momento crucial para poder pensar a relação entre militares e judiciário no Brasil e como que essa relação vai nos atingir e quais efeitos que ela tem para o sistema democrático brasileiro. E a gente está vendo isso de uma maneira claríssima e, infelizmente, a duras penas hoje, né? O Marcelo, logo antes da live, ele me mandou uma decisão, mais uma decisão, acho que a gente pode dizer, acho que é necessário que a gente diga que é uma decisão vergonhosa, né? Do ministro Dias Toffoli, em que ele cancela, na verdade, ele está... É uma suspensão de segurança, né? E aí ele está se contrapondo a uma decisão do TRF da Quinta e uma decisão de primeira instância da Justiça Federal que havia suspendido uma ordem do dia do Ministério da Defesa que aludia a 1964 como um momento extremamente importante para a democracia brasileira, né? E aquilo que o Toffoli tenta caracterizar, né, de uma maneira muito, como disse o Marcelo, cínica, né, Marcelo, na sua decisão como, olha, nós estamos aqui evitando mais uma vez a judicialização da política, né? Aquilo, na verdade, é muito mais uma tentativa de dizer, olha, estamos conciliando, estamos passando, estamos colocando panos quentes em qualquer tipo de iniciativa que esse governo possa ter e, por exemplo, não é que esse governo autoritário atual, a forma como ele possa enxergar o momento do golpe de 1964, né? Então, a gente vai perceber, isso é parte do que eu estou tentando voltar um pouco a discutir hoje em dia, né? O Marcelo lembrou dessa obra agora há pouco, e ela começa, na verdade, voltando lá na decisão do Supremo de 2010, que é, na verdade, uma forma de reler a nossa transição da ditadura para a democracia, né? E o que a gente vai perceber é que há uma tentativa constante por parte desses atores de tentar manipular, de tentar representar um passado que é eminentemente autoritário, como se ele fosse democrático, justamente, acho que na tentativa de manter as mesmas práticas autoritárias que foram tão reproduzidas e que permaneceram, algumas delas, no pós-1988. A decisão do Supremo, então, isso é uma coisa curiosíssima, né? O capítulo ele trata da decisão do Supremo e a compara a decisão no caso Gomes Lund. O que a gente tem de lá para cá é uma outra decisão da Corte Interamericana condenando o Brasil de novo, dizendo que o Brasil estava errado na decisão da DPF 153, porque é isso que a Corte faz na DPF, no caso Gomes Lund também, né? Ela julga o Supremo Tribunal Federal, ela diz que o Supremo está errado, ela claramente diz isso. E aí a gente vai perceber que isso vai acontecer novamente em relação ao caso Herzog, muito mais recentemente, né? E o Supremo vai colocar essa decisão, a continuidade desse processo. Esse é um processo que ainda está de pé, né? É um processo no qual nós fomos admitidos, né, Marcelo, como amicus curiae, através do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição, mas que até hoje não houve audiência pública, não houve nem prosseguimento da decisão, do julgamento da DPF 153. Há uma outra DPF que foi juntada, né, os autos da DPF 320, isso também não prosseguiu. E aquilo que talvez durante os governos Lula e Dilma sempre foi tratado, às vezes, como algo, olha, nós não vamos colocar essa discussão de uma forma clara para o público em geral, né? Agora está sendo colocado de uma maneira muito ostensiva, né? Eu acho que a forma de agir, a postura do ministro Dias Toffoli demonstra muito isso, né? Aquela questão de dizer, olha, nós precisamos e nós temos que entrar em um acordo ou conceder ou conciliar com, eu não diria nem com todas as Forças Armadas ou com os militares em geral, mas com alguns militares
que acham, né, que é preciso que essas questões não sejam revisitadas e que nós tratemos aquela ditadura como se não fosse uma ditadura, né? E aí o resultado disso tudo a gente está vendo aí, infelizmente, né, de uma forma muito dolorosa, né, o que vem acontecendo a cada domingo, né? Um colega dizia que nessa quarentena todo domingo é dia de faxina, rever algumas coisas, voltar em alguns compromissos e ver o presidente da República agir de uma maneira golpista na TV, né, e se pronunciar de uma forma golpista em relação aos seus apoiadores e para que toda a sociedade brasileira veja isso, para que o mundo inteiro veja isso. Então, assim, eu acho fantástico a gente estar realmente tendo essa oportunidade de discutir esses pontos. Acho que o lançamento dessa segunda edição ele tem que ser realmente comemorado, Marcelo, e a gente tem que continuar, na verdade, nessa luta acadêmica, nessa luta política, para tentar mudar esse cenário atual. Eu vou agradecer, não vou ficar me alongando aqui muito, não. Vamos ver se a gente consegue discutir mais alguma coisa na sequência. Obrigado, Marcelo, obrigado à Livraria Conhecimento. Emílio, muito obrigado mesmo. Eu acho que, mais uma vez, né, nós estamos vivendo aquilo que na psicanálise a gente chamaria de um retorno recalcado, né? Quer dizer, essa é um processo, como a gente sempre denunciou, né, de uma transição incompleta, né? Por mais polêmico que possa significar o que se pode chamar de transição, né? E isso tem reflexos até hoje, né? Essa decisão do ministro Toffoli, ela, na verdade, se remete à conferência que ele faz na Faculdade de Direito lá de São Francisco, quando do aniversário da Constituição, de 30 anos. À época, você escreveu, acho que Thomas escreveu também, eu escrevi com Cristiano Comenelic, um texto dizendo é preciso dar nome às coisas, né? Chamar 1964 de movimento, né? Na verdade, encobre toda a violência, né? Não apenas da ruptura institucional, do golpe, né? Da madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 64, mas também toda a história toda a história que daí se seguiu, né? Trata-se, sobretudo, de uma atitude não revisionista, mas negacionista da história, né? E que precisa justamente ser combatida, porque o risco nós sabemos qual que é do retorno daquilo que não foi problematizado, daquilo que não foi explicitado. E, mais uma vez, né, uma questão que perpassa todas as falas, né, é de que há um sentido, né, em se procurar desenvolver esse diálogo entre a teoria constitucional, o direito constitucional e a história, né? A história aqui tem um papel fundamental. Não é algo externo a essa reflexão, mas ela é constitutiva desse processo de construção do constitucionalismo, né? E as suas implicações normativas, as suas questões de filosofia moral, de filosofia política, elas ganham concretude em face justamente dos desafios que concretamente se apresentaram a nós ao longo desse processo histórico não linear, interrompido em muitos momentos, vividos de modo em situações de retrocesso, mesmo de paralisia, né? Mas que, como também foi colocado por todos vocês, abre do seu próprio interior um potencial, né? Um potencial, ou pelo menos uma exigência, né? Chamadas, para dizer a expressão lá do Lênio, né? As promessas não cumpridas do constitucionalismo, que jamais serão, né? Porque o constitucionalismo está sempre para além do próprio constitucionalismo, né? Embora as suas exigências devam ser cumpridas aqui agora, né? Realmente, acho que a grande referência nossa, inclusive no modo de construção desse diálogo,
é sim o professor Menelik de Carvalho Neto, né? Ele é uma grande referência para nós, quer dizer, quando a gente fala, faço uma referência, por exemplo, ao Cristiano Paixão, a Juliana Neuschwander, ao Alexandre Bernardino Costa, ao Gemiro, enfim, a todo um grupo, né, de pessoas que trabalharam com ele, que foram alunos dele, enfim, esse modo de lidar, então, portanto, com a história da perspectiva de problemas constitucionais atuais, isso tão presente na tese de doutorado do professor Menelik, a sanção no procedimento legislativo, eu acho que deixa aqui traz aqui um legado que é recorrentemente atualizado por toda essa reflexão, né? Vanessa, passo a palavra aí para você, agradecendo mais uma vez a Conhecimento, né, pela oportunidade da publicação dessa nova edição, né, um livro de quase 500 páginas, com essa participação e com essa beleza, né, que o Davi ressaltou, né, uma edição belíssima, né, em todos os sentidos, né? Boa noite, eu queria agradecer ao professor Catoni, falar que nós da Conhecimento estamos muito agradecidos por vocês confiarem nessa obra com a gente. Também estamos aqui adorando a repercussão que a obra está tendo, né, no mercado. Realmente são 500 páginas, gente. Vai estar em promoção, tá? O livro tem uma promoção especial de lançamento, então quem se interessar e quiser saber mais, né, sobre os temas que foram abordados aqui, é só entrar no site da Conhecimento. Eu vou colocar nos comentários os links direitinho. Nós estamos com um delay aqui grande, tá, professores? Então, para encerrar, a gente está com um delay. Alguém quiser fazer alguma consideração? Tivemos algumas pessoas importantes aqui assistindo. O professor Zé Emílio está até falando aqui, fazendo comentários, só tem fera. Eu vou concordar com ele, realmente. Então, tivemos várias pessoas que nos assistiram, que queria agradecer a audiência e agradecer também a participação de todos vocês aí, todos os professores. Acho que as contribuições foram muito importantes para todo mundo. Se alguém tiver mais alguma... Não, só aproveitar para dizer que o Zé Emílio é outro dos irmãos que estão por aí, né? O Zé não se dedicou, talvez, tanto à história do direito, por isso talvez não esteja conosco, mas é um amigo, um irmão que dos meus irmãos mais velhos também. Sou caçula dele também, digamos assim. Um abração, Zé. Bom, acho que é isso. Alguém quer fazer mais alguma consideração? Só agradecer também os comentários, né, que foram feitos, né, e agradecer ao Zé Emílio. Essa semana a gente estava conversando aí sobre os últimos acontecimentos, né, e dizer que o Zé Emílio também é um dos nossos grandes parceiros. Eu não fui orientador dele, ele foi orientado do professor Menelik, então ele é meu co-discípulo, vamos dizer assim, né? Mas eu tive a oportunidade... É verdade, ele é tio. Né? Tive a oportunidade aí de ser professor dele e é um amigo, interlocutor de muito tempo, né? Bom, eu quero mais uma vez agradecer, né? Agradecer a Conhecimento, agradecer ao Adamor, ao Flávio, ao Davi, ao Alexandre, ao Emílio, por essa maravilha da interlocução, né, de uma amizade que foi construída no diálogo, né, nesse trabalho conjunto. Outro dia eu disse isso ao Davi, né, vocês têm vocês têm uma participação decisiva na minha vida, né? Sem vocês, a minha vida não seria o que ela tem sido, talvez nem tivesse sido, né? Então, eu agradeço muito por esse diálogo e pela oportunidade de nós estarmos juntos nesse livro, né? Nessa proposta, justamente, de reflexão que conjuntamente fazemos, né? E que a Conhecimento, então, publica, né? Muito obrigado. Alguém mais quer fazer alguma consideração?
Ou vamos encerrar? Então, quem ficou aqui, nós estamos encerrando aqui a primeira live. Semana que vem temos a segunda live com mais alguns autores, tá? O livro está aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês que assistiram e dos professores que contribuíram, foram muito, né, para o estudo do direito. Até mais.